Olá, queridos amigos. Saúde. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita. É sempre com muita alegria que nos juntamos aqui ao sábado. Ora, nós temos esta possibilidade de estarmos online, embora estejamos em direto, é perfeitamente natural que depois, a posteriori, em diferido, nos venham espreitar. De qualquer das formas, para todos os que estamos, tanto aqui do lado físico, quanto aí no Brasil, do lado físico, com o nosso querido amigo Marco Maiuri, bem-aja, querido, por aceitar este convite, pela sua presença e pela sua partilha que vai ter connosco hoje. Seja muito bem-vindo, ainda que virtualmente, à nossa Casa Espírita. Muito obrigado a todos. Um abraço fraterno ao Centro Cultural Espírita de Alcobaça. Muita paz a todos. Vamos estudar juntos, não é, Paulo? Vamos sim, bem-aja. Então, como habitualmente, nós iniciamos com uma prece saída no momento do nosso coração, para que a nossa frequência vibratória aumente e nos possamos ligar àqueles que do lado espiritual estão connosco sempre pelo bem, orientando-nos, auxiliando-nos, intuindo-nos, e aqui em especial na Casa Espírita. Vamos pedir à nossa querida equipa espiritual que nos acompanhe nestes trabalhos e que intua o nosso querido amigo Marco Maiuri nesta partilha que vem fazer connosco, e pedimos ao Mestre Jesus que estas sementes de luz se sedimentem no nosso coração, que façam e que nos possibilitem germinar cada uma delas enquanto caminhamos pela vida física, tornando-nos seres melhores, corrigindo as nossas imperfeições, aprendendo com a experiência e a oportunidade que é a vida física. E agora, com estas parcerias de aprendizagem, estas partilhas que fazemos de um lado ao outro do planeta, aprendendo sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Que este conhecimento seja usado por nós no dia a dia, aonde nos encontrarmos. E, Mestre, que todos os templos abertos em Teu nome, por todos nós do lado físico da vida, independentemente das religiões, das doutrinas que professam, das crenças, todos a partir de Ti, que sejam focos de luz, de vida, de aprendizagem e da instauração do amor no nosso planeta. Muito obrigada. Então, amigos, nós hoje, como já viram, temos connosco o nosso querido amigo Marco Maiuri, a partir de São Paulo, não é? São Paulo. São Paulo. Então, de nome completo, Marco António Maiuri Miranda, ele nasceu em berço espírita. Há quem saiba escolher. O espírito é que escolhe os pais, portanto já escolheu pais espíritas. Atua como médium e divulga a doutrina no Brasil e em Portugal. Ainda há pouco estávamos a falar que a próxima vez que venha a Portugal, o Marco e a Wanda, que vêm então aqui visitar-nos, e nós agradecemos. Onde apresenta palestras presenciais há 44 anos. É dirigente do Núcleo Espírita Meditação e Caridade em São Paulo. A sua mediunidade tem sido aplicada em auxílio aos que necessitam. E é assim nas casas espíritas, quando há reunião mediúnica, a mediunidade é sempre aplicada em auxílio aos necessitados. Sempre para servir, nunca para receber. Na certeza que, no entanto, somos sempre os principais beneficiados. E como diz, e muito bem, em auxílio sempre com Jesus e sempre com Kardec. Muito bem. Marco vai-nos apresentar um tema que todos nós necessitamos de lembrar e relembrar e de ter bem sedimentado esta base em nós para, a partir daí, podermos explorar a vida e aprender muito mais, que se chama Os Pilares do Espiritismo.
Muito obrigada. Nós vamos lhe deixar a palavra e vamos desaparecer visualmente só por um bocadinho, mas nós estamos aqui. Está bem? Ok. Muito Até já. obrigado, Paula. Obrigada a Obrigado a nós. todos. Queridos irmãos, nossos votos de muita paz, que Jesus, o Mestre amado, possa nos amparar nesta importante tarefa de divulgar a doutrina consoladora prometida por Jesus, para que o homem possa ter as respostas necessárias para o seu aprimoramento espiritual. A doutrina espírita trata-se de uma fé raciocinada. É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É a maravilhosa filosofia de comportamento com efeitos ético-morais que faz o ser crescer através da modificação de si mesmo. Modificar os seus pensamentos, para em seguida os seus sentimentos e, por consequência, suas atitudes. E do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, é a religião cósmica do amor, aquela mesma que Jesus trouxe para nós, onde o Mestre amado não fundou nenhuma religião, mas estava nos ensinando qual é a dinâmica da própria existência universal, onde faz com que nós aprendamos a verdadeira finalidade da existência. Então, a doutrina espírita é um desafio para as criaturas humanas. Foi prometida pelo Mestre, onde iria responder as perguntas principais que são intrínsecas de todos nós. De onde viemos? Quem somos? Qual a finalidade da vida? O que será de nós? O que será de nós quando o mundo orgânico falir, ou quando a fatalidade com aparente justiça nos alcançar, e quando aqueles que nós amamos ou conhecemos partirem para a vida espiritual? O que será deles? O que será de nós? A doutrina espírita, como revelação, traz as características de todas as revelações, que é o seu compromisso com a verdade, que é também adaptar novas informações, trazer novas informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. E a universalidade da mensagem. As revelações têm estas características. Esta palavra revelação vem do latim da palavra revelare, que significa retirar o véu. E a doutrina espírita vem trazer informações que justificam muito do comportamento do ser humano em novas condutas. Explica por que nós deveremos termos novas condutas em nosso viver. Como deve ser o trabalhar do nosso coração, o trabalhar dos nossos pensamentos. Como nós devemos lidar com os desafios da existência em um mundo de provas e expiações, que é uma característica do nosso planeta, que não existe uma homogeneidade espiritual. É uma característica onde existem grandes realizações ao lado de grandes desatinos. Vivemos em um mar vibratório. Todos nós devemos também entender que é um mundo de efeitos, sendo que o mundo das causas é a vida espiritual. São características de um mundo de provas e expiações, que é o estágio planetário que nós estamos. Pensando desta forma, nós vamos ver como a doutrina espírita é ampla, como ela descortina realmente informações
muito grandes, muito importantes. E estudar os pilares da doutrina espírita, dentro dos patamares evolutivos de todos nós, é realmente surpreendente vermos como esta visão da verdade se descortina diante, muitas vezes, de dogmatismos que nós trazemos há muito tempo, diante de simbolismos e crendices, e diante também desses temas tão imperfeitos que o mundo traz. Por exemplo, nosso senso de justiça é muito falho, é muito pequeno, adapta-se à época que nós estamos vivendo em toda a humanidade. A lei de justiça, que está em O Livro dos Espíritos, terceira parte, fala a respeito disso também. O próprio livro Céu e Inferno também fala da justiça divina, dizendo que o que nós achávamos no passado que era uma justiça certa, hoje torna-se muitas vezes um absurdo. Ao mesmo passo que a justiça que nós temos hoje na Terra, na vida material, no futuro será considerada muito primitiva, muito difícil. Mas a justiça de Deus é perfeita, é imutável. Aliás, Deus mostra o seu amor para nós através exatamente das suas leis, que são imutáveis, de um amor infinito, de uma justiça perfeita, porque estas leis apresentadas pelo Criador, onde todos nós estamos mergulhados como em um oceano, estas leis, elas são leis equilibrantes, leis que nos conduzirão para a verdade, leis que nos farão, com o tempo, encontrarmos uma meta traçada por Jesus, que é a respeito do reino dos céus. Jesus, por exemplo, traçava essa meta para todos nós, e que nós deveríamos ter certas qualidades, certas conquistas do Espírito para encontrarmos o reino dos céus. Nós sempre comentamos a respeito disso, dizendo que o reino dos céus, ele não está nas paredes estreitas dos templos e não está nem nas religiões. O reino dos céus está em nossos corações, em nossa consciência. Quando nós ampliarmos a nossa consciência, quando nos tornarmos espíritos mais amadurecidos, quando banirmos o mal do nosso coração, nós encontraremos o reino dos céus que sempre esteve conosco, em germen, esperando o nosso despertar, esperando a nossa maturidade espiritual, aguardando a nossa razão. Então vejam, é muito importante isso, nós pensarmos dessa forma para começarmos a falar a respeito dos pilares da doutrina espírita. Nós sabemos que o primeiro pilar tão importante é a respeito de Deus. Logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, um desafio muito grande para o contexto teológico da humanidade. Quando a primeira pergunta já rompe vários paradigmas do passado. Kardec pergunta: que é Deus? Não pergunta quem é Deus. Então os espíritos respondem: inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Vejam, já tira a visão antropomórfica do Criador. Já não é mais um ser como nós. Já não mede Deus com a nossa régua, espíritos tão imperfeitos que nós somos ainda. Mas nós temos Deus ao nosso lado a todo momento, porque ao nos criar, o Criador ampara e sustenta a sua criação.
não nos deixa ao léu, não nos deixa abandonados. Todos nós, então, estamos submetidos às suas leis. Somos os autores do nosso destino. À medida que nós caminhamos com equilíbrio, naturalmente nós encontramos o equilíbrio também em contrapartida com a nossa vida. O equilíbrio advém para nós se nós agimos com equilíbrio perante a vida. Quando não agimos, a lei de Deus é clara. Nós sofremos as injunções das nossas escolhas. Nós sofremos os efeitos das nossas escolhas. Por que isso acontece? Primeiramente, nós, espíritos humanos, fomos criados com um atributo do pensamento contínuo. E esse pensamento contínuo, perto das outras obras da criação, é bastante avançado, porque proporciona para todos nós o impulso em progredir, o impulso em evoluir mais rapidamente. E entramos nessa questão de causa e efeito. Aquilo que nós proporcionamos para a existência, nós também teremos aquilo que proporcionamos. Então, esse é um atributo em nossa criação, dado por Deus, é o pensamento contínuo. O pensamento contínuo permite que, através das experiências do próprio pensar, do viver e do próprio pensar, nós poderemos evoluir, porque são laços que se sucedem e que geram consequências dentro da lei de causa e efeito e nos leva, então, ao progresso. Veja, o pensamento contínuo. Um outro atributo, o livre-arbítrio. Nós temos, também por conta desse pensamento contínuo, poder de escolha. Mas esse poder de escolha, nós também estamos aprendendo a usá-lo. Nós deveremos amadurecer mesmo esse poder de escolha é isso que nos submete realmente aos efeitos daquilo que escolhemos. Então, vamos entender que, por exemplo, na escala espírita, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando sairmos da esfera dos espíritos imperfeitos, onde são aqueles espíritos com ego muito exacerbado, com bastante orgulho, bastante vaidade, bastante egoísmo, espíritos imperfeitos. O livre-arbítrio, então, é mal usado. O livre-arbítrio traz efeitos dolorosos, porque as próprias escolhas dos espíritos desse nível são dolorosos. Então, nós precisamos entender a escala espírita que se aplica completamente também a nós, seres humanos. Não é? Quando o espírito começa a entrar na faixa dos bons e benévolos, ele já vai saber usar melhor o seu livre-arbítrio. Ele já vai ser um legítimo trabalhador. Ainda teremos algumas questões a resolvermos interiormente, mas ele já saberá usar um pouco melhor o seu livre-arbítrio. E quando ele se torna, então, o espírito puro, ele usa o livre-arbítrio completamente a favor daqueles que sofrem, completamente a favor dos desvalidos, dos cansados espiritualmente, dos aflitos, dos desesperados. Por isso que se tornaram espíritos puros. Então, vejam, o livre-arbítrio vai se aperfeiçoando à medida que o espírito também vai se aperfeiçoando e o reino dos céus prometido por Jesus vai brotando. O reino dos céus, Jesus falava, o reino de meu Pai. Então, uma outra questão que está em O Livro dos Espíritos, que fala a respeito de Deus, e que nos submete a todas essas questões que nós comentamos, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, a evolução, não é? A lei de causa e efeito,
Allan Kardec pergunta: aonde estão escritas as leis do Criador? E os espíritos respondem magistralmente: na consciência humana. É isso exatamente que nos submete às suas leis imutáveis, oniscientes, onipresentes. É isso exatamente que traz para todos nós este momento importante em nossa evolução, que se estenderá infinito afora. Mas tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus quem fez. Hoje em dia, a própria ciência já está chegando à conclusão de que é necessário transcender a matéria para responder inúmeros paradigmas da própria ciência, porque quanto mais a ciência avança, mais dúvidas aparecem, porque a matéria por si só não dá respostas. A matéria é fria e inacessível ao pensamento. Mas será necessário transcender. Muitos cientistas já estão pensando nisso, já estão elaborando teorias, por exemplo, de universos paralelos, de dimensões paralelas. E existe um conjunto de cientistas que se reúnem periodicamente em todo o planeta. Quem quiser ver sobre isso está no YouTube, Design Inteligente. Lá tem tem cientistas de todos os tipos. Tem físicos, tem matemáticos, tem biólogos, que através da sua própria ciência, eles estudam uma lógica e uma grandeza tão grande dentro da criação, que eles são taxativos em dizer: o nada não faz nada. O nada não consegue fazer além do nada. Se você colocar todas as substâncias que carregam uma vida, não é? Organicamente, aquilo não se transforma em uma vida. A lógica e a sincronicidade que existe em nosso próprio corpo não é explicada pelos cientistas de forma nenhuma. Então, esse conjunto de cientistas do design inteligente conclui assim: somente uma inteligência superior seria capaz de criar tudo isso que nós vemos à nossa volta. Nós podemos ver, por exemplo, pelo nosso planeta. Nosso planeta, ele é um planeta calibrado para receber vida como nós conhecemos. Ele, se fosse um pouquinho mais distante do Sol, não teria vida. Se estivesse, por exemplo, mais perto do Sol, também não haveria condições de vida como conhecemos. Se o movimento de rotação fosse diferente, também não haveria condições de vida. Se não tivesse o campo eletromagnético de dentro do planeta, nos protegendo dos raios solares, varreria a nossa atmosfera e nós também não teríamos condições de vida como conhecemos. Então, pensando desta forma, nós vamos ver que o acaso nem estatisticamente teria condições de fazer esta perfeição. Aí esse mesmo grupo de cientistas fala a respeito do DNA. O DNA é uma maravilha. Dentro da nossa célula, um filamento enrolado que traz tantas informações ao nosso respeito. Tudo que nós vamos passar está ali no DNA, do ponto de vista orgânico e mental até. Mas esse DNA chega um momento em que vem uma máquina celular, tudo dentro da célula, desenrola o DNA. Vem também uma outra maravilha trazida por uma outra máquina celular, que é o RNA mensageiro. Gruda ali no DNA, transfere as informações.
o RNA sai estava grudado no DNA, ele se retira, levado por uma outra máquina celular, o DNA se enrola de novo, e esse RNA vai para dentro de uma estrutura celular chamada ribossomos. O ribossomos então se fecha, vem uma outra máquina celular, decodifica as informações, transforma em aminoácidos, depois em proteínas. Vem uma outra máquina celular e carrega essa proteína para onde tem que ser levada. Isso acontece milhares e milhares e milhares de vezes em nosso corpo, com uma precisão de 100%. Então, os cientistas não conseguem explicar como isso é possível, esta sincronicidade. Somente uma mente inteligente pode ter planejado isso. E sem contar também as inúmeras questões da matemática que provam uma métrica completamente exata. Citarei duas, por exemplo, o número áureo, o número π. Existem várias medidas do nosso corpo, que é o número π. Existe uma teoria da matemática chamada teoria de Fibonacci, onde são uma sequência de números precisos que formam várias partes do nosso corpo, como se fosse um espiral. Por exemplo, nosso ouvido, nossa orelha, é calculado pelo teorema de Fibonacci também. Isso existe na natureza, existe no nosso corpo. Esses cientistas, então, estão estudando profundamente e começando a entender que nós somos dirigidos, planejados e vivemos perante as leis criadas por um ser superior, dizem eles. Por uma inteligência superior também. Então, a doutrina espírita, no seu primeiro conceito, é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, abrange tudo isso que nós falamos. Sem contar a força que nós temos em nossa vida quando nos vinculamos ao Criador. Se você está com um problema, uma dificuldade, uma angústia, silencie seu coração em prece, porque Deus conversa conosco no silêncio das nossas almas e diga: meu Deus, ajuda-me. Verão que uma força te invadirá e você ganhará uma nova perspectiva diante das lutas reencarnatórias. Então, o primeiro pilar é fundamental para tudo. Deus. O segundo, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é, para a doutrina espírita, um importante instrumento de consolação. Entender a imortalidade, a continuidade da existência, torna os nossos atos presentes muito mais responsáveis. Nós começaremos realmente a refletir sobre os nossos atos. Lembram-se que nós comentamos sobre o livre-arbítrio? Então, se todos nós precisamos de paz, a paz é almejada por todos nós, mas será que nós estamos proporcionando paz aos outros? Porque se nós formos uma fonte de paz, nós teremos paz. Se nós formos uma fonte de discórdia, nós ainda não nos será lícito a paz, pela própria condição mental que exige a pessoa ser um pouco desequilibrada nesse sentido. À medida que nos equilibramos, equilibra a nossa existência inteira. Então, a imortalidade é um importante instrumento para nós entendermos que nós somos os autores do nosso destino. Nesta encarnação, nós estamos formando a próxima. E quando chegamos na vida espiritual, levamos conosco a barreira a bagagem que nos fazemos portadores aqui na Terra quando encarnados.
Tudo aquilo que nós arrecadamos em nosso coração, em nossos pensamentos, nós levamos para a vida espiritual. É isso que irá nos situar na sociedade do espírito. Lá chegando, os espíritos mais experientes, ao nos olharem, sabem exatamente como somos. Na vida espiritual não existem máscaras sociais. Lá nós somos aquilo que somos. Pelo próprio lugar em que estamos, em que chegamos, compatível com a nossa vibração. Mas entender a imortalidade, diz um amigo espiritual, chamado Natanael, que orienta nossas tarefas mediúnicas desde muito tempo, ele disse assim, que o entendimento sobre a imortalidade que a doutrina espírita proporciona é um excelente cicatrizante para a alma. Então, quando nós temos alguém que se afasta de nós, pelo fenômeno natural do desencarne, o entendimento é um importante cicatrizante. Fica as marcas? Fica, até o reencontro, mas cicatrizadas pelo entendimento. Temos que entender e ter a certeza de que aqueles que estavam próximos a nós continuam a sua existência. O que adianta, por exemplo, nós vivermos uma vida inteira arrecadando experiências, se acaba no mármore frio de uma campa? Não tem sentido. Seria desdenhar da própria inteligência do Criador e a nossa existência de algumas décadas perto da imortalidade da alma é muito pouco quando nós estamos aqui na Terra, não é? Mas entender a imortalidade auxilia demais, isso auxilia muito. Quando nós temos alguém que partiu, não devemos nos fixar nas imagens dolorosas da enfermidade, às vezes enfermidade prolongada, do acidente, do desencarne repentino. Não, nós temos que nos fixar nos momentos bons que nós tivemos com a pessoa, porque ela é muito mais que essas coisas. Esses momentos são simples marcos de uma existência para outra. Para desencarnar é necessário ter um motivo. Quando nós desencarnamos, nós nos deparamos com vida, e uma vida muito mais abundante do que na Terra, onde a Terra é uma cópia pálida do que existe na vida espiritual. Basta dizer que na vida espiritual existe cerca de 30 bilhões de espíritos e os 8 bilhões aqui na Terra. Podemos ver, por exemplo, por nossa própria família. A nossa família tem muito mais pessoas do lado de lá do que do lado de cá. Então é natural que o mundo espiritual seja maior. Alguns se reencarnaram, mas muitos não. Então, e na vida espiritual também existe espíritos que foram nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, que não necessariamente reencarnaram conosco nessa existência. Então, compreender a imortalidade é extremamente consolador, porque nos faz caminharmos com mais responsabilidade, olharmos o nosso sofrimento de uma outra forma, vermos as atividades que nós temos aqui na Terra com mais alegria, porque nós não estamos aqui a passeio, não estamos na Terra de férias, nós estamos aqui para aprendermos. A Terra é como se fosse uma grande escola com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados para a nossa melhora. Então, a imortalidade é o segundo pilar muito importante. O terceiro pilar é a reencarnação. A reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe.
Jesus, no encontro com Nicodemos no jardim de Getsemane, teve a ocasião de dizer: aquele que necessitar encontrar o reino dos céus, lembram que nós comentamos sobre o reino dos céus? Está em nós, está dentro de nós. É necessário renascer de novo. O que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que somente através das reencarnações, da multiplicidade das existências, do amadurecimento de nosso espírito, que nós conseguiremos encontrar o reino dos céus, ou seja, a felicidade tão esperada, a real felicidade. Agora, aqueles que já encontraram uma esfera superior, que já estão na vida feliz, na vida espiritual, a maior alegria deles é socorrer os que estão na retaguarda. Por isso que eles estão lá. Através das reencarnações foram progredindo, chegou um momento que a Terra já não dava mais respostas. Eles não tinham mais nada a saudar aqui na Terra. Então pediram, tiveram a oportunidade de ter novas experiências, universo afora, em mundos felizes, até mundos celestes. Então, a reencarnação é muito importante no contexto evolutivo. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas vibratórias e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível que nós. Quando nós voltamos para a Terra através da reencarnação, misturam-se os níveis evolutivos, muitas vezes dentro da própria família consanguínea, para que nós possamos, através de um exercício espiritual, cultivarmos sentimentos nobres, como, por exemplo, a tolerância, o perdão, a resignação, a fraternidade, porque para convivermos com espíritos de variados graus evolutivos, como existe na Terra, nós necessitamos destes sentimentos nobres para banirmos o mal de nosso coração. Nós sabemos que o mal é ausência de bem, assim como a luz, as trevas são ausência de luz. Gostaria de abrir um parênteses para falar do capítulo 3 do livro A Gênese, intitulado O Bem e o Mal. Lá está muito claro quando dizem assim: Deus coloca o bem ao lado do mal. Quando a pessoa se esgota do mal, naturalmente ele vai para o bem. De forma natural. Porque o mal cria esgotamento, o mal estressa, o mal cria dor, angústias, e ninguém quer viver assim. Então vai chegar uma hora que o espírito vai despertando e vai naturalmente indo para o lado certo. E naturalmente vai mudando o seu panorama de viver. Então ele descobrirá uma nova forma de vida. E esse processo só é possível através da reencarnação. Então vamos analisar um pouco a reencarnação. O espírito está na vida espiritual, ele tem ainda o que saudar na crosta terrestre, tem algumas tarefas a cumprir, e quase que magneticamente ele é ainda atraído para as impressões da matéria, porque ainda estão nele. Tem um conjunto de espíritos que ajudam. Da mesma forma que na Terra existe médicos que ajudam nos partos, no pré-natal, lá também existem espíritos especializados que ajudam na reencarnação. Então ele se vincula, acontece um processo de redução, de perda de densidade do perispírito, do corpo físico, do corpo espiritual. E vibratoriamente ele se liga, fica em estado latente próximo àquela que vai ser sua mãe. Vibratoriamente ele se vincula
ao princípio vital do óvulo fecundado, tem o processo de nidação onde esse óvulo gruda na parede uterina, começa aí a gestação. Então, a reencarnação, ela tem início no vínculo vibratório, no princípio vital do óvulo fecundado. Quando o óvulo é fecundado, já tem início a reencarnação. E aí começa um processo de transferência de informações do ser que pré-existia a esse corpo. Na multiplicação celular, isso vai se expandindo. Inclusive no DNA que nós citamos, porque nós reencarnamos na família que geneticamente é compatível com o nosso estado espiritual, com os nossos compromissos reencarnatórios. Então, no processo de divisão celular, está sendo transferidas informações. Por isso que até os 7 anos da idade, o encarnado, o perispírito ainda não está com todas as funções completas em seu corpo físico, ainda tem processos de transferência ali de informações. E a partir de uma única célula, se transforma em 80 trilhões de células que constituem o corpo humano adulto e especializadas. Uma célula única se transforma em 80 trilhões de células especializadas. Seria o mesmo que você plantar, por exemplo, arroz, feijão e colher abacate, abacaxi, melancia, porque essas informações vêm de antes do corpo, vêm do ser que pré-existia. E começa, então, o processo reencarnatório. É uma maravilha, porque através das nossas provas e expiações, na reencarnação, podemos escolher as nossas provas, quando o espírito já alcança um certo discernimento. E as expiações advindas do passado. Quando um espírito não tem o discernimento para escolher as provas, essas provas são impostas para o seu bem, para o seu progresso. Nunca para a sua punição. Deus não pune ninguém, Deus nos ama. Ele quer o nosso progresso e manifesta o seu amor através das suas leis. Então são leis equilibrantes, é para nos colocar realmente no equilíbrio. Então a reencarnação é uma das maiores dádivas do Criador. É uma das maiores maravilhas que demonstra o amor de Deus por todos nós. O quarto pilar seria a pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos da codificação citaram bastante esse tema, no sentido de consolar também. Porque vamos pensar, se nós evoluirmos a partir de um espírito imperfeito, quando não tivermos mais o que fazer no planeta que estamos, para onde vamos? Para onde vai, por exemplo, um espírito puro com uma graduação muito alta? Para onde ele vai? Ele deve ir para um mundo compatível com seu estado espiritual. Então, Jesus é o governador espiritual da Terra, plasmou o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele já era um espírito que conhece a essência do Criador, nos índices mais altos, nas graduações mais altas dos espíritos puros, chamado co-criador do universo, interpreta a vontade do próprio Criador, porque conhece a sua essência na condição de espíritos puros. Em nosso nível espiritual podemos conhecer Deus por suas obras, quando muito, porque tem muitas pessoas que veem as obras de Deus por todos os lados e não reconhecem. Mas a pluralidade dos mundos habitados foi falado por Jesus, quando ele disse assim: credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Jesus estava falando isso não só das moradas universais, mas também das moradas espirituais que circundam a Terra. Pergunta número 36 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos da codificação: existem lugares vazios no universo? E eles respondem: não existem lugares vazios. Eles simplesmente escapam às vossas ciências, às vossas observações. Ou seja, nós não temos nem merecimento, nem tecnologia para observarmos as multidimensões que nos cercam. Não existe lugares vazios no universo. Todos os lugares e todos os planetas que nós vemos em paralelos estão com vida espiritual e vida em outras dimensões também. Por exemplo, darei um exemplo que está na própria codificação. As revistas espíritas de Allan Kardec, de 1868 e 58, falam a respeito da vida em Júpiter. Vemos as obras de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, de Humberto de Campos, por exemplo, de Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, que relatam a vida em outros planetas. Agora vamos usar a lógica da razão. Se nós formos a Júpiter, com este corpo que nós estamos, não daria muito certo, porque pressões atmosféricas altíssimas, chuvas ácidas, é um planeta gasoso, então não seria possível a vida como nós conhecemos. Mas existe vida espiritual e vida muito avançada. Júpiter é considerado um planeta feliz em nosso sistema. Mas a visão do homem é tão pequena. Nós estamos em um minúsculo planeta, situado em uma galáxia das menores, no braço periférico da galáxia, sendo que a nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis, e o nosso Sol é um deles. 400 bilhões, com os planetas gravitando em torno. Não é? Mas o homem achava 160 anos que só existia a nossa galáxia. Imagina, 160 anos é pouquíssimo tempo, não é? Vamos supor, é o tempo do nascimento da doutrina. Hoje em dia, com os telescópios modernos e espaciais, sabe-se, já descobriu-se cerca de 200 trilhões de galáxias. Imaginem, muito maiores que a Via Láctea, inclusive a galáxia ao lado, chamada Andrômeda, 1 trilhão de sóis. Então seria um absurdo que só tivesse vida aqui e vida para o restante só para deleitar os nossos olhos, os nossos olhares, não é? Então a vida se estende o universo afora abundantemente, até em torno da Terra, né? Porque 30 bilhões de espíritos, 5 vezes mais do que habitantes da Terra. Então, vai chegar um dia que a ciência irá realmente descortinar as outras dimensões, as outras frações do espaço-tempo, e descobrirá as grandes comunidades. Quando ele tiver merecimento, quem sabe quando for um mundo regenerado, ele terá condições de entender que ele faz parte da grande família universal. Poderá ter, trocar experiência com outros povos. Isso é perfeitamente normal acontecer, dada a evolução da própria ciência e da própria raça humana, acontecerá inevitavelmente. Então vejam, a doutrina espírita aborda esta questão de uma maneira muito madura, muito séria, onde Allan Kardec colhia depoimentos, por exemplo, o Flammarion, contemporâneo de Allan Kardec, escreveu, psicografado, o capítulo Uranografia Geral.
capítulo 6 da Gênese, de Allan Kardec. E lá ele descortina várias questões a respeito disso, e que o espírito se manifesta de uma certa forma na vida espiritual, fazendo que o mundo em que ele viva seja compatível ao ponto de vista do observador. Sabem quem estava dando essa mensagem? Galileu Galilei, cientista da Terra, que falava que o Sol não era o centro do universo. Então, mas Kardec, para colocar na codificação espírita qualquer informação, ele era chamado o bom senso encarnado, ele testava exaustivamente. Nada colocado na doutrina espírita foi ao léu, foi de qualquer forma. Não é? Tudo que é colocado na doutrina espírita foi exaustivamente testado. Então, a pluralidade dos mundos habitados é uma questão que demanda bastante consolo para todos nós. É muito importante nós percebermos isso, que nós seremos abrigados aonde quer que estejamos. Gostaria de indicar um livro para essa questão, é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde no primeiro capítulo, belíssimo, ele fala que Jesus, ele é integrante de uma grande comunidade de espíritos que, na elaboração paciente das formas, cria os mundos. Cria os mundos para abrigar espíritos em evolução. Então, a pluralidade dos mundos habitados é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Podemos ver, por exemplo, darei 2 exemplos que justificam isso. Um tem um romance de Chico Xavier também, certo? Onde tem lá Renúncia, nome do romance. Tem lá o espírito de Alcione. Alcione, por exemplo, está vinculada à constelação de Sírius, que diz no livro que tem grande afinidade com a Terra. A constelação de Sírius, ela são as 3 Marias. Quem olha para o céu vai ver as 3 Marias. Esse espírito Alcione, que participou do livro Renúncia, é de lá. Certo? Os espíritos degradados para a Terra vieram de Capela, constelação do Cocheiro, 43 anos-luz da Terra, vieram de lá também. Jesus falando assim, meu reino não é deste mundo, então é de outro mundo. Porque ele encarnou uma única vez aqui no planeta. Certo? E nada impede também que tenham civilizações que estejam 5, 10 mil anos à nossa frente, o que astronomicamente não é muito, que tenham já a ciência capaz de observar outros mundos habitados. E o 5º pilar, muito importante, é a comunicabilidade dos espíritos. Também um fator de grande esperança e consolação, a mediunidade. A mediunidade sempre fez parte do ser humano, intrínseco ao ser humano. Kardec comentou isso, todos nós somos médios, variando a graduação. Existe, claro, aquelas mediunidades muito ostensivas, existe aquela mediunidade mais na média, não é? Mais equilibradas, mais não tão ostensiva. Então, a mediunidade de trabalho exige muita atenção daquele médium, dos dirigentes das casas espíritas, mas todos nós somos médiuns. É necessário que haja uma ligação psíquica da casa da qual viemos. É completamente natural.
para que os espíritos possam nos inspirar, possam nos tratar, assim por diante. Porque nós observamos que existe uma interação entre a vida espiritual e a vida terrena. Kardec estudou isso, dizendo assim: os espíritos atuam em nossa vida mais do que nós imaginamos. Então é necessário uma ligação psíquica, uma sensibilidade mediúnica, para que você consiga captar as informações vindas da vida espiritual, as inspirações, assim por diante. Mas muitas pessoas têm mediunidade e não percebem. Eu daria alguns exemplos aqui. Às vezes você está em sua casa e vem uma pessoa à sua mente. Essa pessoa, daqui a pouco toca o telefone, é ela, daqui a pouco ela aparece. O que aconteceu? Você captou as ondas mentais daquela pessoa. Ou então alguém que você olha, sem a pessoa dizer nada, você sabe se ela está com algum problema. Foi uma percepção mediúnica. Ou você está em uma sala aparentemente vazia, mas sente nessa sala presenças. Você sente que alguém está ali, vibrações contrárias ou vibrações agradáveis. Você também está utilizando a mediunidade. Você está naquela mediunidade que Allan Kardec classificou em O Livro dos Médiuns como sendo mediunidade, médiuns impressionáveis, aqueles que sentem vibratoriamente, não necessariamente veem, não necessariamente ouvem, mas sentem vibratoriamente que há algo ali. Certo? Agora, é inerente aos seres humanos, sempre aconteceu na história humana. Vamos lembrar dos pitons, das pitonisas, do Egito, da Grécia. Na Idade Média, por exemplo, os médiuns eram levados às fogueiras, eram presos, não é? Mas somente a doutrina espírita pôde dar uma verdadeira conotação à mediunidade e à pessoa médium, dando diretrizes de segurança, demonstrando que mediunidade é um instrumento de progresso, de consolação e também de interação da vida espiritual para todos nós, um instrumento de caridade. Mediunidade é um instrumento de caridade, se for bem utilizado. Obrigações principais do médium. A primeira delas, eu diria, evangelizar-se. Evangelizar-se é a primeira obrigação do médium, porque ao se evangelizar, ele cria em torno de si uma psicosfera positiva, um campo mental favorável, que permitirá a ação dos bons espíritos, porque eles encontram um campo mental próprio para poderem trabalhar. E estudar. O estudo é a segurança do médium. O Livro dos Médiuns é uma verdadeira cartilha sobre a mediunidade, sobre os perigos também quando o médium se torna invigilante. E vigiar-se. Vigiar-se também é fundamental. Não é? Por exemplo, elevar o pensamento e combater as más inclinações. Orai e vigiai, como disse Jesus. O médium estará trabalhando certo, porque todo médium trabalha para Jesus, quando ele encontra o equilíbrio. Não é? Então, assim como o estudo é a segurança do médium, a vaidade é a ferrugem do médium. E o médium também deve se abster de viciações, do palavreado chulo e dos pensamentos equivocados. Como todas as pessoas, têm os mesmos problemas que todos, os mesmos desafios. A única diferença para quem tem uma mediunidade mais ostensiva é que terá que vigiar-se mais do que os outros, porque tem um canal de sensibilidade aberto. Então, nós entendemos desta forma que a mediunidade bem praticada é, sim, um importante pilar da doutrina espírita. Tomamos como exemplo Francisco Cândido Xavier. A nossa única referência é Jesus.
mas como médium e como homem, não é? Porque para mim ele é como se fosse o homem de bem que está no Evangelho, e como médium, uma mediunidade bastante exacerbada, Chico Xavier, em seus 75 anos de mediunato, muito consolou e trouxe alegria de viver a muitas pessoas. Que a maior felicidade do médium é servir. A maior alegria é sempre de quem serve. Então, esses são os pilares fundamentais. Vamos raciocinar sobre isso. Vamos estudar a doutrina espírita, porque através do estudo conseguiremos realmente pôr em prática em nossa vida, entendermos o âmago da doutrina, a doutrina bem compreendida, mas especialmente bem sentida, torna o ser um ser mais que mais realiza em sua encarnação, torna o ser mais conhecedor de si mesmo, e a maior alegria é sempre de quem serve. Gostaria então de encerrar fazendo uma prece que está no livro Parnaso de Além Túmulo, recebido por Francisco Cândido Xavier, do espírito José Silvério Horta, que fala muito disso que comentamos até hoje, até aqui. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem, e com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro, ainda tão distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, não tinha reparado. Então, muito obrigada, amigo, por estes momentos de reflexão, de partilha. E eu vou só deixar aqui um miminho em que a maior parte das pessoas não sabe, mas nós abrimos os nossos trabalhos na Casa Espírita ao sábado, logo de manhã, com as crianças, com um grupo de crianças e evangelização infantil. E, para além de Jesus, que é sempre o tema, para além de Jesus, nós tivemos hoje em especial Chico Xavier. E sem combinarmos, sem sabermos, começámos com Chico, início do dia, e acabamos os trabalhos com Chico Xavier. Muito obrigada, Marco. Obrigado, muito obrigado, Paula. Obrigado a todos. Obrigada, amigo. Que consigamos realmente ir lembrando e colocar em prática toda esta luz do conhecimento que aqui foi deixada. Abençoada doutrina que nos traz esta informação. Estão aqui a dizer mais alto. Fantástica palestra. Fantástica palestra. Que bom. Para todos vós que nos acompanharam aí em casa também, um grande bem-ajam. Já sabem, vão às casas espíritas, saiam dos vossos lares, certamente encontrarão em algum sítio uma casa espírita perto de vós, vão aprender, continuando todo este início que aqui foi agora deixado, todas estas, este conhecimento apetitoso a partir do qual nós depois desenvolvemos um entendimento
superior sobre a vida, sobre nós próprios, quem somos, de onde viemos, qual é a função da vida e deste intercâmbio com o lado espiritual da vida. Fica desde já o convite. Marco, muito, muito obrigada de todos nós. Eu depois vou enviar uma foto só para ver o grupo, está bem? Que assim seja. Muito obrigado, minha irmã. Tudo de bom. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau.